Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva, trazendo as últimas informações do Mengão, falando sobre a preparação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. E os ingressos, hein, que estão gerando polêmica por causa dos valores. Tem também a volta do Bruno Henrique, que está jogando muita bola no Flamengo, os destaques aí do Mengão. Vamos analisar nesse momento, já chega aqui explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva aqui no canal Meu Mengão React, porque tem notícias e informações todos os dias do Flamengo pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal ESPN, ao canal da Band, link na descrição como créditos. Vamos pras notícias do Flamengo. O Flamengo, injeção de ânimo, ganhou o clássico no tapetinho. Vou mudar lá pra cima, rapidinho, ó. Em crise, só que um pouco mais aliviado depois da vitória diante do líder Botafogo no Newton Santos. O Flamengo tenta aproveitar esse período sem jogos para ajustar os problemas internos e externos. O time ganhou 3 dias de folga e só retorna amanhã às atividades. Nas redes sociais, o clube divulgou os bastidores do clássico do fim de semana. Sob pressão, Sampaoli discursou e pediu sangue aos atletas. O Fla chegou aos 39 pontos no Brasileirão e agora está a 12 do topo. A distância é muito longa, mas a gente, como falei... Eu acho que a distância é muito longa, mas a gente, como falei, vai tentar dar sempre a mesma importância em cada jogo, porque cada vez que o Flamengo perde, sempre acontece um montão de coisas. Então, para evitar movimentos, operações contra o time, tem que ganhar. Em contra do time, tem que ganhar. O treinador corria risco de demissão se perdesse para o Botafogo. Como de costume, o argentino inova nas escalações. No último jogo, colocou Gabigol no banco de reservas. Ele está bem, agora terá que lutar por um lugar. Ele está bem. Gabriel entende que vai lutar por um lugar no time. É um jogador que é ídolo do clube e um jogador que em cada final sempre é decisivo. Então é bom para que a competição interna nos diga ou nos leve a escolher o time que joga primeiro contra o Atlético e depois contra o São Paulo. Primeiro com o Paranaense e depois com a final com o São Paulo. O próximo duelo do rubro-negro carioca é só na quarta-feira da semana que vem, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Como o Maracanã está fechado para reparos no gramado, o time de São Paulo vai jogar no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Para esse jogo, o técnico não terá o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Bruno Henrique, que vem vivendo boa fase. Os dois jogadores estão suspensos. Dessa forma, Gabigol deve retornar à equipe titular. Outros desfalques estão no departamento médico. O meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo, ambos com lesão na coxa esquerda. E o lateral direito Varela, com problemas no joelho. Depois do furacão, o foco é total no primeiro duelo da final da Copa do Brasil com o São Paulo no Maracanã. Apesar da reclamação pelo valor alto do ingresso, mais de 40 mil já foram vendidos. O bilhete mais barato para o público geral é de R$ 400 a inteira. Para visitantes, R$ 700. Sócio-torcedor encontra a partir de R$ 100. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, não controlo isso, então não vou falar. Sem dúvida que eu quero o Maracanã lotado na final. Este colmado na final. Data FIFA ou sobrevida Sampaoli, como quiserem chamar. Essa semana é importante para treinador e jogadores alinharem as expectativas. Melhorou o ambiente. Pouca gente imaginava que o Flamengo surpreenderia o Botafogo lá no Newton Santos e conseguiu a vitória. Tem um título de Copa do Brasil em jogo na sequência. Vai enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Fica mais fácil trabalhar. Agora o Bruno Henrique, que foi o grande nome da vitória no Clássico, está suspenso e fala-se no retorno do Gabigol para o time. A matéria mostrou ali o Luiz Araújo com um incômodo na posterior. Você tem Everton Cebolinha que pode fazer essa função, mas eu acho que o Gabigol nessa situação não é a posição de origem do Gabigol, mas é um jogador que já consegue jogar mais fora da área, consegue ser mais dinâmico fora da área do que o Pedro, por exemplo. O Pedro é um jogador de referência, ele não conseguiria fazer uma outra função a não ser esse de 9 ali e dar a segurança para os jogadores que jogam no meio, dos lados do campo, se aproximarem. A situação que o Flamengo vive, na minha opinião, jogo atrás jogo.
Não dá para você fazer planejamento a longo prazo, porque há uma pressão muito grande em relação ao trabalho do Sampaoli, em relação ao desempenho dos jogadores. Então, os jogadores, comissão técnica, no modo geral, precisam pensar jogo tras jogo. E vale lembrar que com Dorival Júnior, Gabigol e Pedro jogaram juntos muito tempo e foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. Davi Luiz, zagueiro já experiente, mas que hoje está recebendo menos oportunidades. Também especula-se que ele possa ir para o futebol turco, Denilson. Ele já está na reta final da carreira, né? Que, por sinal, é uma carreira extremamente vitoriosa, jogador de Copa do Mundo, assim, não tem uma vírgula aí para falar da carreira do Davi Luiz, extremamente experiente. E aí esse nível de jogador, quando começa a perder espaço num gigante como o Flamengo, é natural que o staff, o próprio jogador, procure outros meios para poder jogar e terminar, de repente, a carreira aí, enfim, de uma forma melhor, né? Porque ele realmente perdeu bastante espaço no Flamengo. Muito bem. Enfim, vamos lá com Pedro Henrique Torre também, porque, Pedro, a gente viu que no Maracanã 38 mil ingressos já foram vendidos. Opa, o Pedro bem de pertinho pra gente, hein? Olha aí que maravilha. Muito bem. E tá aí também o Pulgar, o Everton Ribeiro e os jogadores do Flamengo. Mas 38 mil ingressos haviam sido vendidos até amanhã de hoje, não é isso, Pedro? Isso é porque o torcedor ele ainda está assustado com o valor do preço ou porque são etapas, né? E vão abrindo aos poucos assim setores ou para os sócios torcedores, por isso que os ingressos ainda não acabaram, Pedro? Tudo bem, Bruno? Agora a gente está um pouco mais abrigado aqui porque caiu uma chuva torrencial aqui, então a gente teve que buscar um abrigo. Mas enfim, o pessoal vai tentando comprar da maneira que é possível, né? Ontem chegaram até várias informações, o pessoal estava tendo dificuldade de comprar porque o cartão de crédito não estava sendo validado, no caso. Estava aceitando mais transação por conta de Pix mesmo, então houve até um problema ali, mais da alta demanda mesmo, por conta do sistema, então estava tendo alguma certa dificuldade. Mas claro que o alto valor é um impeditivo também, porque assim, vamos deixar assim, claro o que o Flamengo entende internamente e aí cada um julga o que concorda, o que não concorda. No ano passado, o ingresso mais barato falando em público geral, tá? Porque quem não tem sócio torcedor, etc, quer ir a esse jogo. Então o ingresso mais barato para a decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, era R$280. Esse ano passou para R$400, um preço considerado por muita gente bastante salgado, de fato, muito fora da realidade, apontado por muitas pessoas. Internamente o Flamengo entende que o seguinte, dificilmente chega a esse valor, chega ao público geral por conta da alta demanda, um pouco mais de 60 mil ingressos, então fica mais nos 3 planos mais caros ali, que são o diamante, platina e ouro do Flamengo. Quem paga mais, os preços mais caros dos planos, então fica ali que tem o maior desconto. Então o Flamengo, até para fazer o anúncio da venda de ingressos para essa decisão da Copa do Brasil, ele coloca assim, ingressos a partir de R$100. Em R$100 por quê? Público geral 400, se você for do plano mais alto, que é o diamante, você paga R$100 com 75% de desconto, mas você tem que ter um plano muito caro. Então o Flamengo parte dessa estratégia. O entendimento do Flamengo é que é o seguinte, durante a pandemia, quando o Flamengo teve aquela extrema dificuldade, vendeu o Gerson, etc., teve a dificuldade no caixa mesmo, estádios vazios, ele está tentando valorizar, no entendimento interno, quem segurou ali a bronca na avaliação do Flamengo com esses 3 planos mais caros ali, que foi que deu a sustentação. Então tem que valorizar o sócio torcedor, é o entendimento do Flamengo, então por isso agora coloca esse valor muito alto para ter o desconto para essa rapaziada mais do topo da pirâmide ali desse sócio torcedor. Mas aí tem muito essa discussão, que é um clube popular, que é um clube que trabalha muito com a maior torcida do Brasil, enfim, a questão toda do caráter mesmo cultural da história do clube, e é uma decisão que parte. Tem o vice de comunicação e marketing do clube, Gustavo Oliveira, e também o presidente Rodolfo Landim, que eu digo sempre, em todas as decisões do clube, quem bate o martelo, ele deixa isso muito claro, a palavra final é do Rodolfo Landim, mas a enxurrada de críticas não para. É um movimento, Bruno, muito parecido, para arredondar aqui, com o que sofreu na primeira decisão
desse grupo que modificou o Flamengo, do qual o Landim fazia parte lá atrás, ainda era o Eduardo Bandeira de Mello no seu primeiro ano ali de mandato, em 2013, quando o Flamengo colocou um ingresso ali a R$250 na decisão em 2013, Flamengo e Atlético Paranaense. Também houve um alvoroço na época, o Flamengo acabou campeão e agora tem um movimento bem parecido também, chocou bastante esse mínimo de R$400 para o público geral. Eu lembro disso, dessa discussão naquela época, no mesmo ano, né, Marra? Foi a decisão também da Libertadores, do Atlético, onde teve ali uma arrecadação recorde, mas também o ingresso caríssimo. Aí é o seguinte, olha, os ingressos para a torcida do Flamengo, então, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. A gente tem aí o mais baixo e também o mais alto, mas lembrando, como o Pedro falou, que esse mais baixo é também para quem tem o sócio torcedor. Já paga um valor mensal, né? Então não é que só, entre aspas, só com R$100 você vai lá e vai conseguir comprar o seu ingresso, né? E aí até o valor de R$4.500. Para mim, assim, não é assim, um problema você até negociar ingressos a R$4.500. Vai ter público que vai pagar. Gente querendo comprar e se tem você... demanda. E se, né, tudo bem. Mas tem gente que tem esse interesse por causa do conforto, por causa de alguma experiência, né, algum benefício, tudo bem. A questão é você também conseguir incluir quem talvez não tenha tanta condição. Bom, tem muita conta, né? E o resumo que a gente chega é o seguinte, é caro, né? Sim, é caro e... Não, é uma realidade que demorou até chegar no Brasil, Bruno. Acho que um post da Nathalie Gedra no Instagram há algum tempo, e a Nathalie e o João trabalham diretamente com clubes da Premier League, porque cobrem a Premier League, falando de, assim, dos estádios. Os estádios, até tem reformas dos estádios, para os estádios ampliarem, ficarem maiores. O Manchester City passando por reforma, o Liverpool passando por reforma. Ainda assim, o sócio torcedor, aquele que paga mensalmente, a fila para entrar no sócio, é uma fila que, assim, você precisaria construir outros estádios ao mesmo tempo. Sim. É fila de anos, de décadas, para ser sócio, para ter acesso ao ingresso. Quem acaba comprando o ingresso é aquele que, assim, ou tendo acesso ao ingresso, é aquele que, eu não vou ao jogo, você quer ir? Leva o meu ingresso. Isso, para eu também não perder a minha vaga na fila. E isso conta, né? E mesmo assim, esse cara, ele não pode fazer isso com frequência, vai fazer só de vez em quando. A gente chegou nessa realidade. Porque o país é muito grande, porque as torcidas que a gente está falando são torcidas muito grandes. O que tem um lado positivo, que, desculpa, Marra, mas que é de ver os estádios cheios, porque a maioria está com uma média superior a 30 mil, mas existe o problema de você também... Aí, assim, você vai beneficiar, eu concordo com o que o Pedro disse, assim, com um ponto de vista. Você vai beneficiar o torcedor que pagou pela manutenção do funcionamento do clube quando não tinha jogo aberto ao público. É claro que esse cara merece. É claro também que aquele torcedor que no Carioca foi lá e gritou Mengo, 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 está excluído. Ele também fez por onde? Porque ali era a única oportunidade que ele tinha de ver o Flamengo. Quando no Carioca, sim, tem uma procura por ingresso menor, porque é um evento diferente de um evento final de Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que deveria ser pensado também que quem construiu a história do Flamengo, quem construiu a história do São Paulo, dos grandes clubes, esses possivelmente hoje não têm acesso mais ao estádio. E às vezes quem deixou na pandemia de pagar não é porque quis, né? Exato. Porque tinha que comprar o leite. Exato. Né? Vira um cobertor curto, né, Bruno? Me parece que o cenário ideal seria se você tivesse realmente algo escalonado. Os setores mais caros, para quem é mais abonado, o sócio merece o benefício, eu não vejo problema nenhum nisso, o sócio paga mensalmente, paga mensalidade, por amor ao clube, ou porque tem condição. Agora, o futebol, que olha para quem é mais abonado, ele não é uma grande novidade para a final da Copa do Brasil. Ele já há algum tempo existe no Brasil. Ainda mais depois que as arenas apareceram, porque geralmente são estádios que são caros, a manutenção é alta. A manutenção dos elencos, ela é cara. Claro. Sabe que tem uma conta que precisa ser paga. Agora, eu só não acho que a conta tem que ser paga só pelo torcedor nesse sentido, né? Assim, e eu lamento muito, porque realmente quem não tem condição fica fora dos grandes eventos. Dificilmente vai conseguir ver a final do time dele, dificilmente vai ver uma semifinal, dificilmente vai ver um jogo importante. Ele talvez tenha condição no jogo que é mais desinteressante, que aí o que talvez vai na final, ele não vai antes, né? Agora, é um produto voltado para quem tem dinheiro, é um produto voltado para quem é abonado.
os clubes pensam dessa maneira e tem arrecadação para isso, tem demanda para isso. Mas que exclui os menos favorecidos, exclui isso daí, tá muito claro. Ô Pedro, você acha que isso envolvendo o histórico do Flamengo, a história do Flamengo, a gente, assim, você tá praticamente todos os jogos ali acompanhando o Flamengo no Maracanã. E muitas vezes tem aquela história assim, poxa, muda o clima, muda o ambiente no estádio. Isso é verdade, assim, tá diretamente relacionado? Muda, né, Bruno? Muda. Inegavelmente dá uma modificada no clima, sim. Até porque isso fica muito característico porque os preços já não são baratos, né? Então a tendência é que haja um tipo específico de público. O que a gente nota bastante a mudança é quando de repente há uma promoção, um ingresso mais barato, esporadicamente acontece isso. E aí você nota a mudança, porque é um público muito diferente, muito mais vibrante, muito mais participativo, um público que talvez em outros tempos aparecesse mais e talvez se entregue mais nos jogos porque não tem a oportunidade de estar ali sempre, e é muito participativo. Então aí quando tem essa redução de preço, e aí de fato você nota a mudança, então essa percepção é bem mais clara assim, porque é algo... Você está ali naquela batida, na média, a participação da torcida está sempre hoje em dia assim, etc. Quando vem um público diferente, por que está acontecendo? Sim, o ingresso é um pouco mais barato, então tem um público mais que não está tão mais acostumado a vir, estava acostumado, faz muito mais festa, é muito mais intenso, é aquele público mais popular mesmo. Isso daí acho que fica bem claro para quem frequenta todos os jogos no Maracanã. E a título de informação, estava buscando só para ter corretamente aqui, os 3 primeiros planos, que são o topo da pirâmide ali que eu estava falando, o diamante, por exemplo, é R$ 325,40 por mês, o platina é R$ 204,30 por mês, e o ouro é R$ 123,90 por mês. Então, é um valor também que você tem que desembolsar bem alto para ter esse desconto de 75%, por exemplo, ali dos 400 para os R$100 para essa final da Copa do Brasil. O Flamengo está investindo bastante nisso. Ex-sócios, que não são mais sócios e tal, têm relatado que estão recebido bastante e-mails frequentes, assim, com uma assiduidade bem grande. Olha, volte a ser sócio, você tem direito a 75% até de desconto nessa final da Copa do Brasil. Então o Flamengo está investindo bastante nisso. E para arrematar, questão do setor sul ali, que é onde vai ficar a torcida do São Paulo, R$700. São Paulo está falando em reciprocidade e tudo mais. Aí eu não sei como é que fica a questão jurídica e etc. O Flamengo está colocando R$700 para a torcida do São Paulo e para a torcida do Flamengo também. É o valor do setor, o setor sul inteiro. Então não sei como é que fica isso. Teve uma questão contra o Cuiabá, por exemplo, que colocou no mesmo setor um valor diferenciado para a torcida do Flamengo, e aí foi multado pelo Procon. Teve uma questão dessa aí, porque você não pode botar valores diferenciados. Então o Flamengo, até para fugir dessa questão jurídica também, colocou o mesmo valor para a torcida do Flamengo e para a torcida de São Paulo, R$700 no setor sul. Eu entendo que existe essa lógica, que esse setor custa esse valor, né? Mas eu também entendo que o torcedor visitante, nem estou falando de São Paulo, de Flamengo, porque isso acontece em todos os estádios, né? O torcedor visitante, ele não tem a oportunidade de comprar no outro setor. Eu acho que deveria ter... Ainda tem estatuto do torcedor? Quantas vezes a gente falou isso, né, Prates? Nossa. Estatuto do torcedor. Vezes, Mas eu acho que deveria ter uma regra que para o torcedor visitante, o valor do ingresso tem que ser equivalente ao valor mais barato do estádio, independentemente do local. Porque o mandante, ele pode escolher onde ele quer sentar, né? Se é no coberto, se não é, se é no alto, se é em cima, tal. Mas o visitante ali, não. Pronto, acabou. Só tem aquele. Só tem aquele, não então, tem acho escolha. que deveria ter um padrão. O valor mais baixo do ingresso é o valor que deve ser cobrado do visitante. E é isso que está incomodando também o São Paulo, não é, Edu? Porque, certamente, o valor de R$700 não vai ser equivalente ao mesmo local do estádio onde o torcedor de São Paulo vai estar localizado. E é muito simples explicar, Bruno. No Morumbi, para quem tem uma noção, já foi no Morumbi, o setor visitante fica na arquibancada, 3º piso, na bandeira de escanteio do gol de fundo, na bandeira do lado esquerdo do gol de fundo. Ali tem um setor reservado da arquibancada, hoje cercado, que cabem 4.000 torcedores. Então vamos imaginar que, pelo estatuto, São Paulo não pode colocar um preço diferente. Toda a arquibancada atrás das 2 metas, tanto a do Flamengo como a que continua com o São Paulo, e atrás do gol principal,
que têm valores iguais e são a mesma forma de ver o jogo, terão que ter esse preço conjunto. Não tem como o setor do Flamengo ser 700 e o do São Paulo, que é ali do lado, ser 300, 200, 150, muito mais barato. A não ser que o clube mandante subsidie o ingresso. Ele vende por um valor e compensa na bilheteria, pagando do seu bolso a diferença até o valor total. Quero lembrar também, Bruno, que o São Paulo carrega este ano alguns recordes. O maior público do Morumbi é o jogo contra o Corinthians na semifinal, 62.093 torcedores. Mas são 8 partidas que o São Paulo tem seguidas, consecutivas, com mais de 50 mil torcedores. São 12 partidas no ano com mais de 50 mil torcedores, são recordes na história e já são mais de 1 milhão, caiu meu fone aqui, são mais de 1.100.000 torcedores que foram ao Morumbi em todos os jogos da temporada. Então, o torcedor, seja ele comum, diamante, tudo mais, tem dado um apoio gigante para o São Paulo durante todo o ano de 2023 e até em anos anteriores, mesmo com a falta de grandes títulos. É verdade, tem sido importante mesmo para o São Paulo nessa temporada e nas últimas também. Valeu, viu, Edu? Obrigado. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Mengão, então, se preparando para essa final da Copa do Brasil. E tá aí a polêmica dos ingressos, né? Vamos ver se vai ter alguma reviravolta sobre isso daí. Eu não creio que vai acontecer. Já estão vendendo os ingressos nesse valor. É complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer, nação. Então é isso daí. Deixe seu like, inscreva no canal. E daqui a pouquinho tem mais notícias do Mengão para vocês.